Nós começamos essa unidade e nós vimos a primeira aula o profeta Isaías. Nessa segunda aula nós vamos ver o profeta Jeremias. Na terceira aula, na próxima aula, Ezequiel, e na última aula, Daniel. Vou passar aqui algumas curiosidades, um pouquinho só, o esqueleto, né, vamos pôr assim, desse livro do profeta Jeremias. E como o pastor Fernando comentou na outra aula, às vezes nós precisamos voltar um pouquinho para seguirmos e fixar bem na nossa mente a história. Lembrando que o reinado começou com Saul, Davi e Salomão, e as datas são todas datas aproximadas, existe uma divergência de data, eu não vou entrar nesse detalhe, e 1051 a.C. era um reino só, isso foi até 931 a.C. Depois foi separado Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, foi de Jeroboão até Oséias. E o Reino do Sul foi de Roboão até Zedequias. O Reino do Norte, ele teve o seu fim em 722 a.C. com a invasão da Síria. E o Reino do Sul foi até nesse profeta Jeremias aqui, que nós vamos ver essa aula hoje. Isso aqui é sempre importante nós termos em mente, e como isso aqui fosse a linha do tempo, para nós termos noção de onde o profeta, para quem ele profetizou, a época que ele profetizou e o período que ele estava, o contexto que ele estava, para nós não termos assim dúvidas a respeito de quando falar qualquer coisa a respeito no sentido do profeta, do local que ele estava. Jeremias, ele existe 3 significados até as pesquisas que eu realizei. Senhor Yahvé exalta, o Senhor estabelece, e tem uma linha calvinista que traz também isso aqui, ó, o Senhor lança. O Senhor exalta e o Senhor estabelece, os armenianos trazem muito bem essa tradução, e uma linha calvinista que traz isso aqui, ó, o Senhor lança. Um desses 3 significados aqui, possivelmente está bem correto. Eu acredito bem no Senhor exalta. Aqui é um mapa que no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jeremias, tem alguém que está com a Bíblia aberta? Capítulo 1, versículo 1, vai falar a respeito de onde ele era, quem ele era, os reis que estavam no período que ele viveu. Capítulo 1, versículo 1. Quem puder. Palavras de Jeremias. Isso. Filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Isso. Onde que ele ficava? Nesse lugar aqui, ó. Anatote. Anatote ficava aproximadamente de 4 a 5 quilômetros de Jerusalém. Ele tinha um acesso fácil à realeza para profetizar, e essa cidade também era a cidade dos sacerdotes. Cidade dos sacerdotes, eles ficavam muito aqui. Então você pode perceber que a cidade dele era muito próxima a Jerusalém. Outra questão, o capítulo 1, versículo 6, traz o chamado dele. Então aqui nós vamos deparar com 2 situações diferentes. Se você for pesquisar qual é a data que Jeremias começou o seu ministério, começou a profetizar, vai ficar um pouquinho difícil, porque a Bíblia ela não vai citar. Ela vai citar só que ele era jovem, e pelas deduções. Vamos lá. Pesquisando, e também não é para levar isso, vocês não precisam levar isso, cada um vai ter um entendimento, um dia nós vamos ver estudos sobre isso, cada um vai ter um pensamento. Os calvinistas acreditam que Jeremias foi chamado, ele começou a exercer seu ministério com mais ou menos 20 anos de idade. Os armenianos, eles acreditam que Jeremias começou seu ministério com 15 anos de idade. Dá para entender mais ou menos o calvinista e o armeniano? Conhece essa linha, essa sequência? Dá para ter uma noção sobre isso ou não? Não. Armeniano que a gente mais ou menos segue nessa postura do Ibada aqui. Essa aqui, Assembleia de Deus, linha armeniana. Deu para ir? Calvinista, batista, presbiteriana e outras denominações que seguem a linha de Calvino. Então, só passando essa daqui para a gente ter uma noção. Se alguém algum dia fizer algum comentário
com você a respeito disso, pelo menos você tem uma noção. Deu para entender então? As linhas teológicas, correntes teológicas. Nós seguimos uma corrente teológica, outros seguem outras correntes teológicas. É por isso que às vezes dá alguma confusão da pessoa falar, eu sigo isso, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, minha corrente é essa, minha corrente é aquela. Eu, independente da corrente que a pessoa segue, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu gosto de saber o que tem e assim, a minha curiosidade é, quantas correntes teológicas existem? O que o pessoal pensa a respeito da idade dele nessa corrente teológica? O que outros pensam na realidade a respeito da idade dele, a outra corrente teológica? Isso eu gosto porque eu acredito que isso aí fortalece o nosso conhecimento. O livro traz mais de 50 vezes, assim diz o Senhor. O capítulo-chave do livro de Jeremias é o capítulo 1, versículo 10. O capítulo-chave do livro dele. Leia ele só início para a gente relembrar, por favor. 1:10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. De tudo? Pode ler. Para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Mais ou menos um resumo do que acontece no livro todo, né? O chamado dele, para que ele foi chamado e para quem ele ia e o que ele ia fazer. Até o capítulo 30 do livro de Jeremias, nós temos aí 15 mensagens que ele inicia com assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E ele vai escrever toda a mensagem. Assim diz o Senhor. Ele vai escrever a mensagem. E assim nós temos aqui no capítulo 15, até o capítulo 30, nós temos 15 mensagens que ele vai dizer a respeito disso aí. O profeta, ele era solteiro. Isso aí é todo mundo. Ele era considerado, chamado pelo profeta chorão, com base no capítulo 9, versículo 1, 13, 17 e 14, 17, e também pelo livro de Lamentações de Jeremias. Por isso que as correntes teológicas chamam ele de profeta chorão. Tem um assistente chamado Baruch, e uma simulação de uma divisão do livro. Se nós fôssemos dividir o livro para entendermos um pouquinho do que ele fala. Do capítulo 1 ao capítulo 45, ele vai falar da história de Judá. Do capítulo 46 ao 52, a profecia contra 9 nações. Isso é uma divisão, mas depois eu vou apresentar outra para a gente ter uma noção. Tá? Aqui é os reis, que diz no capítulo 1, versículo 1, os reis que fazem parte da vida dele, do tempo que ele profetizou: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Pelo ano. Isso aqui é interessante, esses dias até uma pessoa me fez uma pergunta, não aqui, e nós temos também que ter noção, né? Acho que isso aqui é notório, todo mundo sabe, né? As datas, antigamente, ela vinha em ordem decrescente e começou a crescer a partir de Cristo. Isso aí é simples, entender? Ou não? Simples, né? Uma vez uma pessoa fez uma pergunta, mas por que aqui é maior e aqui é menor? Eu falei, não, porque antigamente a data, e às vezes isso que é simples, para nós pode ser dúvida para outros. É a ordem cronológica. Curiosidade, 1364 versículos, 812 de natureza profética, e ele profetizou do ano de 626 a 580. Algumas linhas traz um pouquinho aí, uma diferença nisso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Com certeza ele profetizou 40 anos da vida dele. Isso aqui é o que quando nós estudamos, até as Bíblias de estudo traz a respeito disso aí. Esse mapa aqui é interessante. Por quê? Porque ele profetizava aqui, ó, Jerusalém. E o que ele profetizava para o pessoal? Em resumo, depois o pastor Neto entra nos detalhes. Ele profetizava o quê? O povo se aliar à Babilônia. E o povo, eles fizeram o quê? Eles se aliaram com o Egito. E ele pregando, ó, nós precisamos ficar a favor da Babilônia. E o pessoal não, eles quiseram ficar a favor do Egito. E teve essa cidade aqui, que ela é muito importante, que é Carquemes, que essa cidade aqui ocorreu uma batalha no ano 605 a.C. O que aconteceu? Nessa linha azul, a Babilônia veio.
Em 612, ela conquistou Nínive. O Egito veio, se alinhou com Jerusalém e seguiu a Síria aqui para conquistar essa cidade aqui. Só que em 605, olha a diferença, depois de 7 anos, era um tempo considerável para o avanço deles. Depois de 7 anos, em 605 a.C., quando eles chegaram nessa cidade, chegou a Babilônia e o Egito. A Babilônia venceu o Egito. E quando a Babilônia venceu o Egito aqui nessa guerra, o que aconteceu? Eles desceram em Jerusalém. É o que vai acontecer, que eles começaram a levar para cativo as pessoas de Jerusalém. E o que aconteceu com o Egito? Eles retornaram. Quando eles perderam aqui, o resto retornou. Então, ele profetizava para eles associar um povo, eles quiseram associar o outro, e quando perdeu a batalha, Babilônia aproveitou a ocasião e foi levando cativo. E nós lembramos que no livro Geografia Bíblica, se não me falha a memória, ele conta as 3 vezes que a Babilônia entrou aqui em Jerusalém e levou o pessoal cativo. Outra divisão do livro que nós podemos considerar aqui possível. Capítulo 1, o chamado dele. Do 2 a 51, o ministério. E do 52, a história. Profético, condenação de Judá e a queda de Jerusalém. Tema central do livro, de todo o livro de Jeremias, é o arrependimento da rebeldia. Ele falava e o povo não ouvia. Isso é comum, né? Hoje em dia, você vai dar um conselho para um jovem, ele não, já sei tudo, eu não preciso do seu conselho. Isso é comum. E a rebeldia nossa é interessante, quando Deus ele corrige a nossa rebeldia. Não sei se alguém já passou por essa experiência, é interessante, né? Deus ele corrige a nossa rebeldia, mas às vezes o profeta ele tem uma sabedoria, a pessoa que for usada por Deus ele tem a sabedoria, ele corrige de uma forma que a gente fica até meio assim, né? Você fala, pô, Jesus, por que isso, né? Outra aqui, ó. Aqui é um resuminho bem simples dos reis. Primeiro rei, Josias, que ele foi até importante, que foi no chamado de Jeremias. Aqui era o domínio assírio. Ele fez a reforma religiosa, o pastor Neto vai comentar sobre isso, e lembrando vocês, se eu lembrar o fato, vocês vão lembrar da fase. Ele achou o livro perdido. Lembra? Ele dá uma mensagem, isso aí tanto, né? Estava pensando, ele acha o livro perdido. Todo mundo lembra dessa passagem? Não lembra, não vamos lembrar daqui a pouquinho. Ele vai falar esse comentário, então eu não vou atrapalhar. Aí ele fez uma grande reforma no templo, e ele morreu em Megido contra Faraó Neco, que era do Egito, por uma desobediência à palavra do profeta. O rei Joacás, ele do ano 609, ele também foi importante, ele era filho de Josias. Ele já governou aqui, ó, o governo dele só durou 3 meses, foi o domínio do governo egípcio, e ele foi deposto pelo faraó Neco, quando o avanço do Egito em direção à Síria. Lembra do mapa que ele passa pela Síria e vai até a cidade de Carquemes? Ele foi deposto, ele só aguentou 3 meses, chegou lá, Neco não gostou dele, depois dele, e continuou, e depois dele veio o Jeoaquim. Jeoaquim ficou 11 anos no domínio do egípcio, até o ano de 605, quando teve a invasão da Babilônia, a primeira invasão, que levou os primeiros ao cativeiro. Entre os nobres estava Daniel. O que acontecia com esse camarada aqui? Ó? Idolatria, inimigo de Jeremias. Ele queimou um livro, no capítulo 36 vai falar isso, ele queima um livro que Jeremias que escreveu naquela época. Ele judiou muito do profeta, ele fez muitas coisas, depois o pastor vai comentar a respeito sobre isso. Temos aqui também o rei filho de Joaquim, às vezes eu li lá, já vendo aqui, ó. Joaquim, filho de Joaquim. O domínio aqui já era babilônico. Aqui ocorreu o segundo cativeiro. Ele levou o quê? Os tesouros da casa de Deus, mais pessoas, e ele foi liberto por esse rei aqui, ó. Evil Merodach. Treinei desde
sábado passado eu estava treinando falar esse nome. Edil Merodach. E eu contei. Tu me achou em casa que eu estava até louco, porque tem hora. Merodach! Eu estou até louco. Cachorro sumia de perto de mim. Mas eu consegui falar o nome dele. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus é bom. Aí depois tem o rei Zedequias, o rei Josias. Ele ficou 11 anos. Ele também no domínio babilônico. Terceiro cativeiro aqui, foi a terceira leva de pessoa e a destruição total de Jerusalém. Pela desobediência. E rei Zedequias, perdão, filho de Josias. E aqui, eu acredito que faltou um. Mas tudo bem. Os atos proféticos deles. Jeremias 13 vai falar do cinco, 18 do barro do oleiro, 19 a quebra da botija, 24 do sacrifícios, 27 e 28 jugo em cordas, 32 a compra do campo. E tudo isso daqui vai estar relacionado com esses assuntos aqui. Ó. O que eu acho interessante no livro de Jeremias é o chamado dele, né? Porque Deus vai falar com ele, né? É diferente, então a gente, às vezes eu vi até um comentário a respeito disso e eu achei interessante. Eles falam que o rei anterior, como chamava o rei anterior? Ajuda-me a me lembrar, por favor, que nós estudamos semana passada. Não, Isaías, que vem um anjo com a brasa, não, aquilo é bem pentecostal, não é? Hã? É o profeta, perdão. O profeta Isaías. Ele é bem pentecostal, né? Vem o anjo com a brasa na mão e tal, e tem toda aquela visão. Agora Jeremias é uma coisa mais calma. Vem a palavra do Senhor a ele e tal, bem mais calminha e tal, né? Do jeito nosso aqui assim, bem mais tranquilo. Isso aqui é o resumo esqueletinho, bem esqueletinho do livro de Jeremias. Espero que vocês façam um bom proveito de algumas informações disso aí, que eu acredito que é muito importante para nós termos uma base para o que vai ser falado daqui para frente. Amém? Amém. Vamos lá, pastor? Vamos continuar para nós. Obrigado.